Nasceu no século XIX com o médico Sigmund Freud, mas ainda hoje é uma prática médica bastante utilizada no campo da psicoterapia. Hoje, em Corpo Clínico, tenho o presidente da Sociedade Portuguesa de Psicanálise, Dr. Rui Aragão Oliveira, a quem agradeço desde já a presença em Corpo Clínico. Através da psicanálise, conhecemos hoje melhor do que há 200 anos. Eu talvez colocasse a questão ao contrário, que era, provavelmente hoje, conhecemos melhor o que desconhecemos em nós. Temos mais consciência e mais noção do mundo vasto que é aquilo que nós habitualmente denominamos mundo inconsciente, ou que o senso comum também associa de alguma forma, não é? Ao mundo mental. E à ideia de que existe qualquer coisa dentro de nós sobre a qual não temos absoluta certeza e, por vezes, um conhecimento aprofundado. Mas, no entanto, sim, eu acho que hoje temos um corpo conceptual que permite dar uma outra compreensão e, inclusive, depois uma outra intervenção a algumas das problemáticas, enfim, que fazem parte do nosso dia-a-dia em termos da saúde mental e até de outro tipo de áreas de ligação ao mundo mental, de modo geral. Não é? A verdade é que em 200 anos muitas coisas mudaram. Hoje a nossa vida moderna vive, enfim, com uma revolução tecnológica imensa, uma azáfama incrível. Esta nova realidade trouxe-nos ou não um maior número de psicoses, no seu entender? Bom, eu não estaria assim tão à vontade para poder afirmar o maior número. Eu acho que hoje temos uma outra noção também da forma como algumas das problemáticas e do sofrimento em termos mentais acaba por se expressar. Se calhar a nossa grelha de leitura e de avaliação para ter uma noção do que é que se passará em termos de disrupção e do sofrimento das pessoas é que provavelmente é muito mais aprofundada, muito mais detalhada e aí sim dá origem a poder identificar problemáticas com um nível de frequência muito maior. Provavelmente, se recuar há 100 ou 200 anos, não teríamos essa noção e essa capacidade de poder identificar, sei lá, os síndromes ou outro tipo de patologias com que hoje identificamos. Elas estavam lá. Nós é que não tínhamos o conhecimento suficiente para as poder identificar e trabalhar e tratar de alguma maneira, não é? Portanto, o ritmo moderno, no seu entender, não veio agravar ou mudar estilos de vida que, de alguma forma, podem afetar-nos mais a nossa saúde mental? Eventualmente, algumas das alterações destas últimas décadas têm, digamos assim, suscitado ou potencializado a que o ser humano fique exposto. Acho que há um maior desafio, em termos gerais, a poder ultrapassar ou poder, pelo menos, extremar os nossos limites, seja em termos de comportamentos, por vezes, mas em termos também da própria exposição à nossa resiliência, digamos assim, para nos equilibrarmos ou para podermos estar satisfeitos e termos alguma noção também do que é que se passa das nossas próprias resistências. Eu acho que hoje em dia o ritmo excessivo poderá expor-nos a uma maior fragilidade para poder estar no limite, digamos assim, de um certo equilíbrio. E talvez, sim. Eu insistia, se quiser, na pergunta, Dr. Rui, porque apesar do nosso sol, do nosso mar, da nossa boa gastronomia, a verdade é que o consumo de antidepressivos em Portugal atinge números muito elevados, números recorde. O que é que sustenta este fenómeno no seu entender? Porque é que em termos de saúde mental ainda temos tantas pessoas deprimidas? Sim. Bom, isso talvez seja uma questão bastante diferente, não é? Que se relacione bastante mais com questões ligadas a políticas de intervenção de saúde mental, em termos gerais, não é? Eu acho que associado a isso, porventura, há um certo desconhecimento em relação a outro tipo de intervenções alternativas, que poderão não ser tão eficazes do ponto de vista do imediato, associadas à alteração do sintoma, momentânea, ao controle do sintoma, mas há certamente também interesses de outra natureza, nomeadamente até em termos económicos, que de alguma maneira sustentam a opção de poder privilegiar uma intervenção mais de natureza medicamentosa. Não é assim em todas as realidades, eu devo confessar, não é? Não só cá entre nós, mas também se passarem para alguns países de natureza até hoje considerados países desenvolvidos, são os países nórdicos, onde certamente a medicação tem um lugar privilegiado e fundamental, mas onde tem em termos de diretivas de política de saúde, tem apoios, inclusive, com conhecimento, sustentado com conhecimento e com trabalho científico, que de alguma forma
privilegie também outro tipo de opções em termos de intervenção. Mas do seu ponto de vista, essas intervenções muito situadas, enfim, em fármacos, porque é que elas existem em Portugal e não recorremos a outras soluções? Bom, não sei se estarei propriamente habilitado a poder argumentar isso. A minha opinião é que tem a ver, de facto, com tomadas de decisões em termos de orientação de política de saúde geral e, em particular, de saúde mental, que privilegia, digamos assim, esse tipo de intervenção. Talvez é falta de apoio ou falta de conhecimento, de um certo ponto de vista, em relação à virtuosidade associada a um outro tipo de intervenção, de natureza psicoterapêutica, em termos gerais, ou conhecida por aí. Por exemplo? Enfim, ou até trabalho de natureza ligada à psicologia comunitária. Tem diversas alternativas hoje em dia que, de uma forma sustentada e equilibrada, integrando também, obviamente, a intervenção medicamentosa, que certamente tem o seu lugar, que provavelmente favorece, por um lado, a saúde mental do sujeito, ou das pessoas em geral, talvez não tenha uma opção em termos do ponto de vista económico e a curto prazo, talvez não tenha uma intervenção tão satisfatória, faço-me entender, do ponto de vista meramente económico. Mas que eu acho que a médio e longo prazo, do ponto de vista, primeiro, do ponto de vista humano, acho que é um privilégio poder ocorrer dessa natureza, ou de outras formas, e do ponto de vista económico. Nós hoje sabemos que, em muitas das circunstâncias, também, na realidade, a médio e longo prazo, tem alguns ganhos substanciais em algum tipo de intervenções que usam questões de uma forma integrada, de alguma maneira. Já que falamos do ponto de vista económico, também uma ideia, provavelmente de senso comum, que existe muito, é que mesmo ao nível da psicoterapia, enfim, Sim. ou de uma sessão de psicanálise, também estamos a falar de terapias que são necessariamente dispendiosas. Não tem essa ideia? Quer dizer, eu acho que há uma espécie de um preconceito em relação a isso. De facto, também a intervenção, eu distinguiria um pouco entre a intervenção psicanalítica e a intervenção psicoterapêutica. Eu Evidente, acho que a psicanálise contém certamente uma função psicoterapêutica, mas depois tem toda uma área de especialização que, de facto, com o investimento que tem, não só do ponto de vista de investimento aqui do ponto de vista afetivo, porque obriga a uma grande regularidade, a um aprofundamento, com um tempo ainda considerável, que, de alguma maneira, tem alguns custos, sem dúvida, é inevitável. Mas hoje em dia, eu salvaguardo que hoje em dia se encontra com relativa facilidade em diferentes, até mesmo em Portugal, em diferentes locais, em diferentes zonas geográficas, áreas de intervenção que não são, assim, extraordinariamente dispendiosas. Eu sei que no âmbito da sociedade portuguesa Exatamente, tem um instituto em Lisboa e no Porto, onde de resto essas sessões terapêuticas podem ocorrer a preços que não são propriamente muito dispendiosos. Exatamente, é o que eu ia falar, exato, que os dois institutos de formação são responsáveis pela formação de psicanalistas em Lisboa e no Porto. Mas encontra outros psicanalistas que se deslocam, neste caso, à formação, portanto, de outras áreas geográficas que se deslocam à formação aqui nestes dois institutos, mas os dois proporcionam trabalho psicoterapêutico e de natureza psicanalítica a custo reduzido, pelo menos. É essa uma das intervenções, ou um dos objetivos também que a sociedade tem em mente. Portanto, com a colaboração dos sócios, dos psicanalistas, se disponibilizarem, em algumas horas, a receber algumas das pessoas a custo reduzido, de alguma forma, não é? De maneira que elas possam ter acesso, de facto, a este tipo de intervenção. Há pouco eu falava das mudanças dos últimos 20 anos nas relações laborais, mas a verdade é que não foram só as relações laborais que mudaram, as relações emocionais, afetivas, também sofreram mudanças significativas nos últimos anos. Todos estes fatores acredita que contribuíram para uma maior ansiedade crónica, o aumento das angústias e até das depressões em Portugal. Da sua análise como clínico, como é que interpreta este cenário? Eu, habitualmente, tenho sempre muito cuidado em fazer estas comparações do ponto de vista cronológico, porque, de facto, a metodologia que tínhamos do ponto de vista da análise dos grandes estudos existem hoje nas academias ou noutras áreas da ciência ou noutras instituições de intervenção científica, hoje consegue ter uma ideia razoável, com grande profundidade, do que se passa. Eu não sei se há 50 anos teríamos condições para avaliar verdadeiramente, por exemplo, a frequência ou prevalência
de situações depressivas. Eu acho que elas existiriam certamente, não estariam diagnosticadas nem vistas como tal e por aí não se intervia. Não estou assim tão certo que a atualidade só por si possa promover algumas coisas, sim, mas que seja tão destabilizadora que suscite um novo tipo de patologia ou um novo tipo de intervenção. Se calhar ganham formas na sua expressividade um pouco diferenciadas e que hoje estamos mais atentos, temos mais conhecimento, mais capacidade para as perceber e identificar do que há 50 anos atrás, isso sem dúvida. Não é? Para quem nos está a ver, não temos aqui propriamente um divã, mas até que ponto é que o processo psicanalítico, ou como é que o processo psicanalítico pode resolver grande parte destes problemas? Muitos espectadores não sabem com certeza como é que o processo psicanalítico pode resolver questões como depressão, ansiedade e por aí fora. Sim. Não é fácil responder assim em 30 segundos, mas eu vou tentar. Eu acho que falou no divã, é normalmente uma identificação que as pessoas associam à prática psicanalítica e foi, na realidade, foi uma ponta de gênio do Freud na altura, que se apercebeu por diferentes circunstâncias, umas de coincidência, outras do seu conhecimento e estudo na altura, que se apercebeu que havia ali um contexto que favorecia, usando o divã, que favorecia o acesso a algum tipo de conhecimento e de trabalho de uma outra ordem, que ele chamou, ou que nós chamamos hoje em dia, os processos inconscientes. E a ideia fundamental, respondendo diretamente à sua pergunta, é poder perceber primeiro, como é que assim, o funcionamento mental, originando até algum tipo de sintomas, seja depressivos, seja de outra natureza, se organizou de algum ponto de vista para suscitar este sintoma. Ou seja, a ideia é que haverá alguma outra razão de natureza inconsciente, vamos chamar assim, que de alguma maneira fica condensada de alguma forma na expressão deste sintoma. E a ideia da intervenção terapêutica é de alguma maneira dar alguma compreensão, mas fundamentalmente a mudança interna do sujeito, ou seja, que ele consiga a memória ou a representação que ele tem do ponto de vista mental de uma qualquer problemática, seja ela qual for, não é? Se possa vir a ser alterada e não só essa memória, como inclusive a relação que o sujeito tem dentro dele com essa mesma memória. Só para explicar assim muito rapidamente, será que quando nos morre alguém, por exemplo, um exemplo banal, não é? Mas não deixa de ser um acontecimento traumático, portanto, bastante emotivo. Sem dúvida, não é? Mas nós todos, de um modo geral, entendemos e vivemos, por exemplo, ou percebemos a certa altura com a diferença temporal, é bom que assim seja, mas alguma coisa tem que se passar, que se calhar na primeira semana a memória está muito presente e aquilo que nós associamos o sofrimento está associado a esse tema, está, digamos assim, muito quente, digamos assim, com uma grande expressão e uma ausência de controle, e depois apercebemos que a certa altura, sei lá, ao fim de uns meses, de um ano ou dois, não que a memória dessa pessoa não nos promova sofrimento, mas a relação que nós temos com essa memória dentro de nós é razoavelmente diferente. Conseguimos evocá-la sem nos desorganizarmos. No fundo, o processo psicanalítico não nos resolve a dor, mas ajuda-nos a lidar com ela. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, se me perguntar assim, se é possível viver sem ansiedade e sem sofrimento, na totalidade, eu diria, não é possível viver. Provavelmente só acaba a ansiedade quando a gente morre. Agora, que é possível alterar a relação que temos e a sua dimensão dentro de nós e na nossa vida, que nos permita, por exemplo, retirar maior satisfação, ou melhor, que esse sofrimento não nos impossibilite retirar satisfação do nosso dia-a-dia e das relações que temos, é talvez um dos objetivos principais. Não é anular a dor, porque eu acho que isso não é possível, mas poder gerir e sentir que essa dor não nos impossibilita de retirar satisfação da vida que temos, de um modo geral. No seu entender, nos dias de hoje, ainda existem, enfim, esta pergunta é um bocadinho provocatória, pulsões sexuais recalcadas como Sigmund Freud falava há 200 anos atrás? Ou já estamos há 100 anos, mais ou menos certo. Atrás, mas o facto de tudo, ou quase tudo, hoje em dia ser permitido, de alguma forma vem contrariar isto ou não? Não, de todo. Acho que sim. Talvez não da maneira como ele a concebeu na altura, enfim, e com o contacto clínico que ele tinha, o tipo de... E os estudos que desenvolveu. Sim, e o tipo de população que o procurava, tinha uma leitura que eu acho que ainda hoje se mantém de alguma forma, não é? Ou pelo menos na sua base.
Talvez hoje não a concebamos da mesma maneira como era na altura pelos colegas, por Freud e pelos colegas que partilhavam o conhecimento com ele e o trabalho de investigação, mas sem dúvida que existe de alguma forma. Talvez não seja bem entendida literalmente. Quando ele fala em pulsão sexual, as pessoas pensam no sexo como um elemento comportamental e a sua expressividade em termos corporais. E o que ele fala na pulsão sexual tem a ver com isso, mas tem a ver com uma coisa que é antes disso, digamos assim, antes de aparecer em termos de expressão da ação, e existirá qualquer coisa que impulsiona mentalmente o sujeito a poder sentir qualquer coisa também. A Sociedade Portuguesa de Psicanálise, quando celebrou os seus 30 anos, produziu um vídeo que nos relata um bocadinho a história da própria psicanálise em Portugal, que de início começa muito associada também à vizinha Espanha. De resto, esta prática é introduzida por alguém bastante conhecido, por um médico português, Egas Muniz, mas também pelo Abade Faria, que foi um dos precursores. Eu gostava que víssemos um bocadinho do vídeo dos 30 anos da Sociedade Portuguesa de Psicanálise. Vamos ver. Talvez possamos reclamar como precursor da psicanálise em Portugal a pessoa de José Custódio de Faria, associada à prática da hipnose. Mais conhecido por Abade Faria, nasceu em Goa em 1746 e faleceu em Paris em 1819. Este religioso e cientista luso-goês demonstrou o caráter puramente natural da hipnose, tendo sido ele o primeiro a descrever com precisão os seus métodos e efeitos. Soube antever as possibilidades da sugestão hipnótica no tratamento das doenças nervosas. Foi professor de filosofia em Marselha e Nîmes e pioneiro do hipnotismo em França. Em Paris, a prática da hipnose por sugestão trouxe-lhe uma enorme clientela e uma pronta reação de descrédito, parecendo ter sido, nesta época, rotulado de maníaco e bruxo. A história da psicanálise em Portugal prosseguiu com o trabalho feito por Egas Muniz. Nascido em Avanca, Estarreja, em 1874, António Caetano de Abreu Egas Muniz licencia-se em Medicina pela Universidade de Coimbra em 1900, tendo trabalhado como investigador e cientista de dimensão mundial. Foram-lhe atribuídos vários prémios, entre os quais se destaca, em 1949, o Prémio Nobel da Medicina e Fisiologia pela descoberta da angiografia e da lobotomia pré-frontal. No seu percurso, sempre manifestou extraordinárias capacidades e especial gosto por matérias tidas como inconvenientes pela moral da época. Capaz de realizações em áreas bem diferenciadas como a empresarial, a consultiva, a política e especialmente a escrita, expressou a sua inteligência criativa e grande cultura universal, consolidando uma obra única. Tem várias obras editadas que revelam um conhecimento aprofundado das teorias de Freud. Em 1901-1902, publica A Vida Sexual, que conta com 19 edições. A sua primeira apresentação de psicanálise foi a lição inaugural inscrita no curso de Neurologia, em 1915, com o título As Bases da Psicanálise. Mais tarde, em 1921, publicou um artigo intitulado O Conflito Sexual, onde descreve a utilização do método analítico em 2 casos clínicos, usando o divã, a associação livre e a análise de sonhos, fazendo referência aos excelentes resultados obtidos. Incansável investigador dos problemas do mundo neurológico, psiquiátrico e psicológico, Egas Muniz aceita a novidade freudiana como sistema inteiramente válido para uma abordagem global da vida psíquica, vista por um prisma diferente, mais polémico e menos conforme às tradições culturais e científicas do tempo, impondo uma dinâmica de permanente ruptura com a globalidade dos cânones estabelecidos. Ora, aqui está o retrato histórico de como a psicanálise entrou em Portugal pela mão de Egas Muniz, de resto sebejamente conhecido. Do seu ponto de vista, todos devíamos fazer psicanálise? Bom, eu não diria talvez assim. Eu acho que têm que existir algumas condições prévias, nomeadamente, enfim, podemos pôr com esta expressão, não gosto muito dela, mas de motivação do próprio sujeito para poder entender, digamos assim, investigar. Eu acho que há uma ideia... Mas qualquer pessoa pode ou deve fazer psicanálise, mesmo que não tenha bloqueios visíveis, dificuldades num relacionamento interpessoal, que apenas ambicione, por exemplo, conhecer-se melhor. Sim, sim, sim. Aliás, eu diria que é um dos grandes motivos, talvez, hoje, para as pessoas procurarem psicanálise. É fundamentalmente, eu ia dizer que é ter uma certa posição, uma certa atitude de investigador em relação a si próprio. De tentar perceber, para além do óbvio, de alguma forma, não é? Do que é que poderá estar inerente e de como é que as coisas que hoje vive se ligam, de alguma maneira, com a sua história.
Por outro lado, há certamente condições ou circunstâncias que provavelmente não serão as boas indicações para a psicanálise. Não vou nomear, mas quando o psicanalista, quando propõe um trabalho longo e um compromisso, que eu acho que é um compromisso, de facto, com a pessoa que procura, deve analisar, de alguma maneira, se existem algumas condições que impossibilitam ou que irão dificultar um pouco todo o trabalho psicanalítico. Vou-lhe dar assim o exemplo mais simples, não é? Alguém que esteja em profundo desequilíbrio, em desorganização psicótica, num momento é impensável alguém propor um trabalho psicanalítico. Poderá, porventura... Porque não vai conseguir necessariamente corresponder ao compromisso? Não, porque... Dada a destabilização uma das mental. ideias inerentes ao processo analítico é, de facto, promover internamente, com algum cuidado, aquilo que nós chamamos de um movimento regressivo. Portanto, da ausência de controle sobre aquilo que se passa sobre mim, como via para exatamente investigar aquilo que eu encontro, que eu não sei muito bem ainda o que é que vai ser. E se alguém que já está com dificuldade em organizar-se no seu dia-a-dia, com grande dificuldade... Não terá essa predisposição necessariamente? Ou oferecerá maior resistência? Ou resistência, ou promoverá provavelmente um fator de desequilíbrio que dificulta tremendamente no imediato o trabalho analítico. Mas, porventura, com outras condições, poderá fazer um trajeto, um trabalho inicial que poderá, mais tarde, levar, sim, a uma indicação psicanalítica. Mas, por exemplo, doutor, para quem não sabe, quem se predispõe a fazer psicanálise, num primeiro encontro com o analista, é logo definido um número de sessões para resolver determinada questão ou não? Como é que as coisas se processam? Não, uma das coisas que eu acho que está inerente a este processo de investigação, que é duplo, que é não só da pessoa que procura, como do próprio analista. Eu não lhe consigo dizer com firmeza, posso ter alguma ideia, mas não lhe posso dizer com absoluta certeza do que é que eu vou encontrar também e de o que é que vai suceder ao longo do trajeto. Significa que há pessoas que, em virtude, por condições internas, pelo próprio grau de comunicação, de entendimento entre o técnico entre o profissional e o paciente, porventura o processo terapêutico, o trabalho terapêutico, evolui com uma rapidez, enfim, considerável. E há outras pessoas onde isso não é possível, mesmo que o técnico, no seu diagnóstico, na sua avaliação, sinta que a problemática até nem é muito complexa, mas que às vezes a possibilidade, e isso é tido em conta muito, a possibilidade de dar o tempo que o sujeito precisa para mudar e respeitar que o meu tempo não é o tempo da pessoa, é algo que é muito caro à psicanálise do ponto de vista humano e do ponto de vista da intervenção ética, de alguma maneira, não é? Para quem não sabe, qual é a duração de uma sessão de psicanálise, normalmente? Hoje em dia está instituído, a psicanálise, portanto, é uma intervenção terapêutica que tem uma regularidade, uma frequência elevada. Habitualmente os pacientes vêm 3 vezes por semana, com o habitual. E durante muito tempo, tem um tempo fixo quase, não é? Habitualmente os colegas que fazem, por exemplo, vêm segunda-feira às 2 da tarde. E é todas as segundas-feiras às 2 da tarde. E normalmente é sempre a tempo. Habitualmente, hoje em dia, varia entre os 45 minutos e 50 minutos, de um modo geral, as sessões de terapia. Do seu ponto de vista, o que é que a introdução da psicanálise em Portugal, na altura que já vimos, na altura que foi, numa altura menos fácil, digamos assim, o que é que vem mudar na maneira de ser dos portugueses? Eu acho que veio mudar, sinceramente, acho que veio mudar coisas bastante importantes, bastante significativas, que nem todos temos, às vezes, muita consciência disso. Falou ali na importância do Egas Muniz, o dar espaço a que há alguns, na altura médicos, fundamentalmente, porque também não havia outra classe profissional a trabalhar, hoje em dia há muitos psicólogos, mas na altura médicos fossem, num primeiro momento, na década de 50, 60, fossem fazer a sua formação analítica, essencialmente em França, em Paris e na Suíça, que depois permitiu criar aqui um grupo de profissionais que tiveram, alguns deles, um enorme impacto em termos das políticas de saúde mental. Vou-lhe dar o nome provavelmente mais conhecido, que é o Dr. João dos Santos, que ainda hoje é uma figura com um grande destaque, embora já tenha falecido há 30 anos, mas que foi um homem de uma influência determinante, por exemplo, nas políticas de saúde mental infantil, que introduziu, de facto, áreas que na altura eram, não digo desconhecidas, mas eram praticamente incipientes,
em Portugal e que deu origem, por exemplo, ao que esteve, pelo menos teve uma grande influência no desenvolvimento da prática, por exemplo, da pedopsiquiatria em Portugal. Não é? E dos grupos, dos serviços de intervenção psicoterapêuticos dedicados, por exemplo, ao mundo infantil e aos problemas de natureza escolar, enfim, em áreas muitíssimo vastas. Não é? Bem, a propósito, vamos então ver, de facto, os primórdios, mais um bocadinho dos primórdios da psicanálise em Portugal. Recuamos agora até 1977, a primeira vez que um grupo de psicanalistas portugueses viu os seus esforços premiados em Israel. Em 1977, no seu 30º Congresso Internacional, em Jerusalém, a Associação Internacional de Psicanálise reconhece o grupo português como uma sociedade provisória. É também em 1977 que Francisco Alvim escreve o primeiro editorial da Revista Portuguesa de Psicanálise, quando este era ainda um policopiado. Este projeto foi interrompido e adiado por dificuldades financeiras, tendo sido retomado mais tarde, em 1985, com uma publicação bianual. Em 1981, no 32º Congresso Internacional em Helsínquia, a Sociedade de Psicanálise Provisória torna-se finalmente uma sociedade componente da Associação Internacional de Psicanálise. Entrei em 1981 na Sociedade Portuguesa de Psicanálise. Esse ano foi particularmente importante para todos nós, porque a sociedade passou de provisória para sociedade definitiva, ou seja, componente da Associação Internacional de Psicanalistas. Nessa altura vivia-se na sociedade um clima de entusiasmo, de alegria, de criatividade, mas também de muito trabalho e de muita exigência. Este estado de espírito vivido por todos nós e que naturalmente contaminava os mais novos que tinham acabado de entrar, devia-se a dois fatores importantes. Primeiro, o factor ligado ao 25 de Abril, que foi vivido com grande entusiasmo e que foi motivador de um crescimento da psicanálise e de uma expansão da psicanálise no nosso país. A sociedade, como tinha sido aceita como componente da Associação Internacional de Psicanalistas, era necessário sistematizar, organizar os cursos de formação, organizar a própria estrutura da sociedade de acordo com os princípios da IPA, ou seja, da Associação Internacional de Psicanalistas. A psicanálise começa, nessa altura, a ter uma enorme expansão, começa a ter uma visibilidade na sociedade portuguesa. A psicanálise entra nas faculdades, na Faculdade de Medicina, sobretudo na área da psiquiatria e na área da pedopsiquiatria. Entra também na psicologia, sobretudo na psicologia clínica. Tem um papel nos hospitais, nas instituições de crianças e de jovens. Tem um papel fundamental nos centros de saúde mental infantil e nas escolas. É no contexto desta expansão da psicanálise no nosso país que nós vamos criar uma clínica psicanalítica que vai seguir pessoas em psicanálise a custos baixos, clínica que ainda se mantém com bastante vitalidade e com bastante sucesso, e clínica que está integrada no Instituto de Psicanálise, órgão que pertence à Sociedade Portuguesa de Psicanálise. Congressos, palestras, uma biblioteca com 1.700 livros, a Sociedade Portuguesa de Psicanálise tem de facto feito um trabalho imenso. Pergunto-lhe agora o que é que em termos de investigação está a ser feito na área mais científica para terminarmos. Eu diria que a sociedade tem vários objetivos. Um deles é formar psicanalistas e há um longo tempo de formação. Outro dele é a promoção da psicanálise e depois tem uma função de auxílio a que os psicanalistas sejam melhores profissionais e melhores psicanalistas. E daí faz vários eventos, há grupos de trabalhos internos, mas eu vou-lhe dar assim muito rapidamente alguns dos próximos eventos neste próximo ano quase. Para a semana, nem a propósito, recebemos um grupo que faz um congresso cá na nossa sede que trabalha psicanálise e política.
e tem um grupo internacional só a discutir temas diversos ligados à psicanálise e política. No fundo, onde está o comportamento humano, a psicanálise deve estar. Mas temos, por exemplo, no final do ano, temos uma participação muito ativa sobre aquilo que é o congresso, vai ser o 4º congresso de língua portuguesa em psicanálise, ou de psicanálise em língua portuguesa, com os colegas brasileiros, mas nós há 2 anos organizámos-lo cá. Tinham pessoas desde Timor, a Macau, a Angola, a Moçambique, etc. Profissionais ligados à saúde mental, que de alguma maneira usam alguns conhecimentos da psicanálise. E o próximo evento do próximo ano, o grande colóquio que nós habitualmente com regularidade fazemos, irá ser sobre a temática do espaço. O espaço em termos mental, não é? Como é que nós o concebemos e as suas como é que nos afeta. Exatamente, também. E depois o que é o espaço em termos do conceito criado do ponto de vista psicanalítico e a sua presença também na intervenção clínica, de alguma forma. E onde se pretende um evento aberto, inclusive, com outras áreas profissionais do meio científico e que normalmente são debates com 200, 300 pessoas envolvidas e, enfim, habitualmente muito ativo, com muita discussão científica. Muito obrigado, Dr. Rui Aragão Oliveira. Mesmo sem divã, viajamos hoje pelo universo da psique humana pela mão do Presidente da Sociedade Portuguesa de Psicanálise, uma prática vocacionada para a superação dos nossos bloqueios, problemas e insatisfações. Para a semana voltamos para lhe apresentar mais uma sociedade médica ou ordem. Há, sem dúvida, um corpo clínico de excelência. Conto consigo.